Onde estará hoje essa jovem que fumava, com um livro na mão, sentada na janela que dava para a rua em que passei? Podia ter-lhe perguntado que livro lia, em que página demorava a sua leitura, que verso ou que parágrafo queria fixar, para onde se dirigia o seu olhar, distraído do livro que parecia cair-lhe das mãos, e que pensamento vago passava pela sua cabeça, ou que imagem se formava à sua frente. Sentada na janela, com um livro nas mãos, ficou ali, para que eu lhe pusesse todas as perguntas a que nunca responderia, e olhava apenas, limitava-se a olhar para um ponto invisível. E agora que essa janela se fechou, há muito, o seu olhar continua perdido, entre a leitura que interrompeu e o fumo do cigarro que teimava em apagar-se, para nunca mais se apagar da minha memória. Põe à tua frente um rosto pousado numa almofada, como se dormisse, mas com os olhos abertos e um brinco que sobressai sobre os cabelos. Pensa nas palavras que lhe poderias dizer, ao ouvido, com cuidado para não perder nenhuma sílaba entre o brinco e o puro desenho do seu perfil. Não as digas todas de uma vez e guarda uma parte para os dias que ainda faltam, como se tivesses de multiplicar por 14 dias cada um dos versos do soneto. Sente aqueles lábios como se tivessem o sabor de uma romã. E não saboreis tudo, porque, tal como os bagos da romã, também a boca tem de ser provada, passo a passo, com todo o seu sumo. Lembra-te da voz que entrou nos teus ouvidos, e ainda hoje, quando a angústia de um silêncio te percorre, volta a soar com a doce lentidão da sua música. Não precisas pensar em urgências, em inúteis ansiedades, no tempo que parece não chegar ao fim. E segura nas tuas mãos a forma das mãos que por elas passaram, como se o tempo não passasse. Poupa o que tens a dizer agora e espera que as suas palavras te ensinem a conhecer a expectativa de um encontro, para que, então, gastes todas as palavras que poupaste. E não te esqueças de passar os dedos da memória por dentro daqueles cabelos e respirar, de novo, o perfume da vida que brilha no leve desenho de um sorriso. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised
with your eyes, I see in hers too. Na Casa da Poesia há cantos obscuros, em que nos podemos esconder como se não precisássemos de luz. Empurrei a porta dessa casa à procura desses cantos, mas também encontrei o sol, que entrava pelas janelas, e desenhava na parede mais branca o contorno do teu rosto. Na realidade, quando se entra na Casa da Poesia, tudo tem um desenho tão preciso como o significado de cada palavra. Só nos cantos obscuros, as sombras dão outro sentido ao que vemos. E por muito que se abram as janelas e se queira que o sol chegue a esses cantos, há sempre figuras que não saem da sombra, como se fossem fantasmas da infância. E o que dizem vem de muito longe, segundo uns, ou demasiado perto, segundo outros. Então o que faço eu nessa casa onde o sol não consegue tirar as sombras? Porque insiste em olhar para os cantos mais obscuros, fugindo à luz. A resposta está na imagem que o sol projetou na parede. A imagem que tem o teu rosto e impede que saia desses cantos obscuros para ouvir a tua voz no dia em que te encontrei na Casa da Poesia. A quem se dirige o olhar da mulher que pousa o cotovelo na mesa, junto a uma flor, caída na jarra que ocupa o centro. A mão direita, segurando a cara, esconde parte da boca, com os dedos soltos num distraído desalinho. E a esquerda, sobre a manta que protege as pernas, fecha-se sem esforço, cedendo ao instante de fuga visível na sua posse. Porém, pergunto-lhe, de que foges? Que destino te oprime ou que decisão aguardas? Não espero resposta. E ao ver a forma como as flores dispõem o seu jogo colorido junto a um rosto ainda jovem, esqueço-me de obter uma resposta e prefiro seguir o seu olhar para fora do quadro, onde uma porta se irá abrir, deixando a mesa vazia da sua presença e as flores inúteis ao perderem o seu termo de comparação. Apanho o comboio da noite. Os comboios da noite costumam ter grandes compartimentos vazios, bancos onde podemos sonhar, janelas fechadas para o mundo que não se vê. Nesses comboios, o tempo passa devagar, como o passageiro que atravessa a carruagem à procura de alguém que perdeu ao longo da sua vida e poderia estar em algum sítio, talvez no bar, mas naquela viagem o bar ficou fechado. Vou nesse comboio à espera da primeira luz da madrugada, quando se começa a ver o rio. Tento adivinhar em que direção vão as suas águas e pergunto em que estação nos iremos encontrar, em que horizonte as linhas do comboio se cruzarão com as linhas do destino e se estarás em frente do degrau por onde irei descer, olhando à volta à tua procura. E entro em todos os comboios da noite. Saio em todos os apiadeiros da madrugada e conto as constelações que faltam para chegar a esse ponto em que a tua presença deteve o curso do rio, para que nos encontrássemos entre uma estação e um cais, entre uma e outra carruagem do comboio que perdemos.